Pessoal, eu já mencionei em alguns vídeos passados que o fundo imobiliário RBVA11 ele vai realizar o desdobramento das suas cotas. Então, ele passará a ser um fundo imobiliário de base 10. Se levarmos em consideração o seu valor atual, que é de R$ 108,18, se dividirmos por 10, dará o valor aí de R$ 10,80. Então, tirando como base a sua cotação atual, ele vai custar aproximadamente esse valor. A gestora do fundo ainda não mencionou que dia que ele vai realizar esse desdobramento, porém creio eu que está muito próximo. E o RBVA11 ele também é um fundo de renda urbana, então ele tem ali imóveis comerciais, assim como o GARI11. Será que o RBVA11 ele será melhor para investir do que o GARI11? É exatamente o que vamos considerar aqui no vídeo de hoje. Então vamos fazer um comparativo entre o RBVA11 usando os seus indicadores atuais e também os seus números operacionais e comparar com o GARI11. De qualquer jeito, será aí duas boas opções de fundos imobiliários de base 10 de tijolo que teremos disponível para poder investir. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar para que assim você possa fazer um bom investimento. Antes de ler, pessoal, o relatório gerencial, gostaria de trazer uma notícia relevante aqui sobre o RBVA11, é de uma aquisição que ele vai realizar. Então ele vai comprar aqui 7 imóveis de outro fundo imobiliário chamado RBET, que atualmente é um fundo da própria gestora da Rio Bravo. Ele tem aqui 7 imóveis que são voltados, aqui para o segmento educacional. Então, o RBVA11 vai adquirir esses imóveis desse outro fundo e dessa maneira vai aumentar o seu portfólio. Ele menciona aqui que o valor total da transação será de 367 milhões de reais. Então agora vamos voltar aqui e analisar o RBVA11. A sua cotação, já mencionei, seu dividend yield atualmente está aqui de 11,18%, muito parecido com o GARI11, que está na faixa ali dos 11% também. Seu P sobre VP está de 0,99%. Então ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. O P sobre VP do GARI11 está de 0,95 atualmente. Tem também uma liquidez muito boa, superior a 1 milhão, assim como o GARI11. E se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que esse fundo ele tem um patrimônio de 1,3 bilhão de reais, bem parecido com o GARI11, que tem de 1,2 bilhão de reais. E seu último rendimento pago foi aqui, R$1 por cada cota. Então se dividirmos esse R$1 por 10, daria o valor aí de 10 centavos por cada cota. Então ele estaria pagando um rendimento maior do que um GARI11. Porém, devemos levar em consideração que seu preço também seria mais elevado do que o GARI11. O GARI11 atualmente está custando ali R$ 9,05 e, tirando como base a sua cotação atual, o desdobramento o seu preço seria aqui de R$ 10,80. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, que é correspondente ao mês de junho, até saiu no dia de ontem, dia 19/7, então vamos aproveitar aqui para poder conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo imobiliário. Primeiramente, aqui já podemos ter algumas informações sobre seus principais números. Atualmente, esse fundo ele conta com 70 imóveis, então um valor muito superior ao GARI11, que é de 25 imóveis. Sua área bruta alocável é de 184 mil metros quadrados, que é menor do que o GARI11. O GARI11 ele tem uma área bruta alocável maior, porque ele tem logística, que são imóveis muito maiores do que imóveis comerciais. Com respeito à quantidade de inquilinos, no momento ele tem 10, o GARI11 ele tem 6. A vacância física atualmente do RBVA11 está de 7,6%, lembrando que o GARI11 ele não apresenta vacância física e nem financeira. E a duração média dos seus contratos é um pouco superior aqui a 7 anos. Já o do GARI11 é superior a 15 anos. Continuando aqui, o fundo ele traz um comparativo, da sua situação atual, e ele também menciona aqui o pós-aquisição que ele vai realizar desses 7 imóveis. Então ele menciona aqui que sua alavancagem ela vai diminuir. A sua alavancagem atualmente representa aqui uma relação dívida-patrimônio de 13,3%, sendo que o GARI11 é de aproximadamente ali 23%, 24%. A sua vacância também vai diminuir devido a essas aquisições que ele vai realizar. A tipologia dos seus contratos atípicos também vai aumentar. Sua diversificação por estados também vai aumentar. E ele vai diminuir aqui a exposição que ele tem no setor bancário, de 43% para 34%, o que é muito positivo para o fundo. Aqui ao lado a gente pode ver, continuando aqui, podemos ter mais algumas informações. Então, primeiramente, ele mostra aqui os seus indexadores.
usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então ele usa dois, o índice IGPM, que é o seu principal, em 59% dos seus contratos, e o índice IPCA. Lembrando que o GARI 11 ele só usa o índice IPCA. Descendo mais um pouquinho, podemos ver a sua exposição por região. Então a maioria dos imóveis que o fundo ele tem está aqui na região sudeste. E aqui ao lado também a gente pode ver o setor de atuação dos seus inquilinos. Então ele é muito mais diversificado com respeito ao setor de atuação do que o GARI 11. O GARI 11 atualmente ele só tem, e aqui podemos ver que a exposição maior do RBVA 11 está aqui no setor bancário. Lembrando que há algum tempo atrás esse fundo ele era 100% setor bancário. Então todos os imóveis que ele tinha eram voltados para agências bancárias. Ele tem aqui também alimentício, que ele tem uma porcentagem bem considerável. Então pelo menos nesse critério aqui, o RBVA 11 ele é bem mais diversificado. E com respeito aqui à sua exposição por estado, podemos ver que atualmente ele tem exposição aqui em 7 estados diferentes. Já o GARI 11 ele tem exposição em 6. Já o GARI 11 ele tem exposição em 8 estados diferentes. Continuando aqui, podemos ver com respeito ao vencimento dos seus contratos, como eu já mencionei, são contratos aí com uma duração muito longa, né? A maioria deles vão vencer a partir do ano de 2032 em diante, então isso é bastante positivo, traz aí uma previsibilidade de rendimentos para o futuro. E aqui também ao lado a gente pode ver quem são seus inquilinos. Atualmente, como eu já mencionei, são 10 inquilinos que ele tem, são esses 10 aqui que eu estou selecionando para vocês. Ele tem bons inquilinos, tem a Caixa Econômica, tem o Banco Santander, o Açaí, o Grupo Pão de Açúcar, que o GARI 11 também ele tem, a Centauro, o Itaú, a Renner, entre outros inquilinos. Então, são bons inquilinos aí que podemos até considerar high grade, né? Já que são aquelas empresas que têm muito tempo de existência, apresenta aí uma boa receita anual, então são empresas sólidas. Assim como também o GARI 11, ele apresenta ali empresas muito boas, né? Como a BAT, que é a antiga Souza Cruz, temos também a BRF, a empresa Elite, o Grupo Mateus, o próprio Grupo Pão de Açúcar. Então, com respeito aí a inquilinos, os dois fundos estão muito bem representados. E aqui também podemos notar, com respeito ao reajuste anual dos seus aluguéis, nesse mês agora de julho, haverá um bom reajuste em 16% dos seus contratos. Então, isso aí vai trazer um acréscimo na receita mensal do ativo. Devemos lembrar que além dos imóveis que o RBVA 11 ele tem, ele também investe aqui em outros fundos imobiliários, que são aqui do segmento de shopping. São esses 4 fundos aqui que eu estou mostrando para vocês. E aqui ao lado a gente pode ver que em fundos imobiliários ele tem aproximadamente 1% do seu patrimônio, então é bem pequeno, né? A maioria, 88% do seu patrimônio está investido nos seus imóveis. Aqui ao lado podemos ver que ele tem 5% do seu patrimônio investido em alocações estratégicas via FIIs. Provavelmente são esses daqui que eu estou selecionando para vocês. Porém, seu maior investimento, 88% do seu patrimônio, está investido aqui nos seus imóveis. E com respeito à alavancagem, pessoal, atualmente o fundo ele tem aqui uma dívida de 181 milhões de reais, correspondente a 2 CRIs que ele está pagando. E essa dívida representa aqui uma relação alavancagem de patrimônio líquido de 13,46%, que é menor do que o GARI 11. Lembrando que o GARI 11 atualmente ele tem ali uns 3 CRIs aproximadamente que ele está pagando, e a sua porcentagem de alavancagem corresponde a aproximadamente 23, 24%. Então, com respeito à alavancagem, o RBVA 11 ele está em uma situação muito mais tranquila do que o GARI 11. Porém, os dois fundos, então, com respeito à alavancagem, o RBVA 11 está numa situação. Então, com respeito à alavancagem, o RBVA 11 está numa situação muito mais tranquila do que o GARI 11. Porém, os dois fundos têm caixa suficiente aí para poder honrar os seus compromissos futuros. E com respeito aqui, pessoal, ao demonstrativo financeiro, vamos ver se o fundo ele está conseguindo gerar a receita suficiente para poder manter o seu patamar em rendimentos. Então, durante o mês de junho de 2024, podemos ver que o fundo ele teve uma receita total aqui de 23,4 milhões de reais. Podemos notar algo interessante, que somente das suas vendas, ele teve um lucro aqui de 12,6 milhões de reais. O fundo ele está realizando venda de alguns imóveis com ganho de capital, então isso traz uma receita maior para o fundo. Porém, se pegarmos apenas os seus aluguéis, ele recebeu aqui quase 10,8 milhões de reais, que vem na mesma linha desses outros rendimentos aqui.
Então, com respeito à despesa, o fundo ele teve aqui uma despesa de 3,6 milhões de reais. Então, no final, ele ficou com um resultado líquido de 10. Então, no final, ele ficou com um resultado líquido de 20,5 milhões. Então, no final, ele ficou aqui com um resultado líquido de 20,5 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 12,4 milhões de reais. Então, ele teve uma receita bem maior do que o valor que ele realmente distribuiu em rendimento. Então, ele teve uma receita bem maior se compararmos com o que o fundo ele realmente gerou. Então, ele teve uma receita bem maior se compararmos com o valor que o fundo ele distribuiu em rendimentos para os seus cotistas. Ele gerou aqui, ó, R$ 1,65 por cada cota e distribuiu exatamente R$ 1 por cada cota. Então, já que ele tem esse resultado acumulado, é muito provável que até o final do ano ele continue pagando aí R$ 1 por cada cota. E se no futuro próximo agora, ele realizar o desdobramento já no próximo mês, né? Nesse mês ou até no próximo mês, você como investidor terá a noção aí que ele vai conseguir pagar aproximadamente 10 centavos por cada cota de rendimentos para os seus cotistas. Lembrando que o Gary 11 atualmente está pagando ali 8 centavos,7 por cada cota, então um rendimento menor. Mas também vale ressaltar, como eu mencionei lá no início do vídeo, que o preço do Gary 11 é menor, né? O Gary 11 está custando aproximadamente ali R$ 9,05 e o RBVA11, levando em consideração um desdobramento, estaria custando R$ 10,80. Então, pessoal, qual deles será melhor? Na minha opinião, os dois têm pontos positivos, né? O Gary 11 se destaca em alguns pontos e o RBVA11 também se destaca em alguns pontos. Então, será uma competição aí muito interessante. Em especial os pontos que eu percebi, o Gary 11 ele não apresenta vacância física nem financeira, já o RBVA11 ele tem uma vacância física ali de aproximadamente 7,6%, que vai diminuir devido a essas novas aquisições que o fundo ele vai realizar. O RBVA11 em contrapartida ele é muito mais diversificado com respeito à quantidade de imóveis, ele tem 70, passará a ter 77, né, com as novas aquisições, e o Gary 11 ele tem 25. Questão de inquilinos, os dois têm excelentes inquilinos atualmente no seu portfólio, porém o RBVA11 ele tem uma quantidade maior, até devido também ele ter uma quantidade maior de imóveis. A alavancagem do RBVA11 também é mais suave do que a do Gary 11, porém um ponto positivo é do Gary 11 que ele tem 100% de contratos atípicos e com uma duração muito maior, de aproximadamente 15 anos. Já os contratos aqui do RBVA11, a mediana é de aproximadamente uns 7, 8 anos. Então, como eu mencionei, cada um deles tem seus pontos positivos. Seria interessante, quem sabe, ter os dois no seu portfólio de fundos imobiliários de tijolo base 10. Deixe aí nos comentários, pessoal, sua opinião. Qual deles é melhor para se investir? O Gary 11 ou o futuro RBVA11 que será de base 10? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.